negócios, né? Sempre a gente apresenta aqui algum negócio, algum insight, né? Alguma empresa, algum empresário que faz um trabalho diferenciado. É uma forma também da gente conhecer melhor, né, o que as empresas pensam da nossa região, como elas trabalham, quais os segmentos que precisam de mais atenção, e é isso o objetivo do quadro Vitrine de Negócios. E hoje vamos conversar com a Evelyn Caroline Heinrich Melotto. Falei certo? Ela é proprietária do espaço Reintegrar. O que é o espaço Reintegrar? É um espaço que faz um atendimento multiprofissional, né, para atender famílias e, claro, atender todas as pessoas que precisam de atendimento, né, psicológico, precisam de atendimento psicossocial, a parte o espectro autista, enfim, é um atendimento bastante amplo, bastante humanizado, e é isso que nós queremos falar. E estamos num mês especial, né? Estamos num mês aí de conscientização do autismo, e é esse o motivo também que a Evelyn está aqui com a gente. Evelyn, antes de tudo, quero agradecer a sua presença aqui na Massa, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, bom dia. Se você fosse explicar o que é o espaço Reintegrar para o ouvinte da Massa, como que você definiria? É uma clínica especializada em transtornos do neurodesenvolvimento, né? Temos aí sedes em Campo Grande, Dourados, Maracaju. E o intuito da clínica mesmo é trazer esse atendimento, principalmente multiprofissional, para que essas pessoas com atrasos no desenvolvimento e também as famílias, né, que buscam atendimentos de diversas áreas tenham um bom atendimento, um atendimento de qualidade, né? Então, nosso foco é a análise do comportamento aplicada, mas nós estamos aí ampliando cada dia mais para trazer um atendimento multiprofissional, né? Porque nós sabemos que é necessário. E até para o ouvinte Massa saber um pouquinho mais da Evelyn, ela é psicóloga, ela é analista de comportamento, pós-graduada em terapia cognitiva comportamental, tá? Também é pós-graduanda em neuropsicologia e mestranda em psicologia. Dá tempo de fazer tudo isso? Tem que dar, né? Tem que dar, né? Porque quem está assistindo pela nossa rede social vê que a Evelyn, ela é muito jovem, mas tem um currículo assim muito forte no sentido da parte comportamental, psicológica. E Evelyn, falando um pouquinho das pessoas, né, das famílias. Eu falo família porque não é o paciente só. A família busca esse apoio, busca essa informação. Qual é a demanda que chega com mais intensidade na clínica? Eu tô na área tem 13 anos, né? Então eu já vejo uma mudança nesse perfil, né, do público que chega. Hoje nós conseguimos ver, graças a Deus, crianças mais novas chegando, né, para o atendimento, para busca, né, com sinais do espectro autista. Então é uma mudança que nós já conseguimos alcançar, mas ainda precisa melhorar, né? Hoje eu falo que de todas as minhas formações e capacitações, eu já com muita precisão posso informar que antes até dos 12 meses de vida, essa criança já vai apresentar alguns sinais. Então, nós conseguimos já entrar com um tratamento muito cedo, né? Mesmo que não tenha diagnóstico fechado. Então, é um público que já vem chegando com sinais e não necessariamente com um diagnóstico fechado. Deixa eu perguntar aqui, aproveitar toda a tua experiência, né, com a clínica e tua experiência profissional. A gente falou de sinais. Possivelmente, no raio que a gente está atingindo hoje aqui com a Massa FM, toda a nossa região, tem gente que fala, mas que sinais são esses? Então, para a família que está ouvindo, às vezes tem uma suspeita, às vezes não quer confirmar essa suspeita, né? Que tipo de sinais que a gente deve observar, a família deve observar para falar, olha, o meu filho ou a minha filha pode ser que tenha o espectro autista? Os sinais para pessoas com nível 2 e 3 de suporte, que são os níveis um pouco mais severos, eles já são mais perceptíveis, né? Então, são de fato, eu vou me referir a crianças, né? Mas são de fato crianças que você olha e já, mas tá um pouquinho diferente. Já os sinais do nível 1 de suporte, que já passam desapercebidos,
que às vezes só são diagnosticados lá na vida adulta, eles já são mascarados. Então, por exemplo, dificuldade na comunicação, né? Isso não só fala, mas às vezes é uma pessoa verbal, mas ela tem dificuldade na comunicação, entender as expressões faciais, entender comunicações não verbais, gestos, sinais, entendeu? Isso é um sinal bem forte do autismo. Comportamentos repetitivos, estereotipados, nós falamos, né? Comportamentos rígidos, inflexíveis, dificuldade em sair da rotina. Exemplo, doutora. Hoje, nós não vamos para a escola às 7 porque nós temos médico. Teve uma mudança na rotina. Então, ali a criança... Ela já reage com diferente. certeza. Na grande maioria das vezes. Nós estamos falando de um espectro. O que é um espectro? Nós temos os sinais, né, característicos do diagnóstico, mas nem todas as pessoas com o diagnóstico vão apresentar aqueles sinais da mesma maneira. Então, um vai ser mais flexível do que o outro, um talvez vai ter um comportamento repetitivo, o outro talvez não. Um vai até ter um contato visual legal e aí passa... Ah, não, mas ele tem um bom contato social e visual. Ok, mas isso não exclui ele do espectro, né? Então, o espectro, ele já abrange... Já se chama espectro porque abrange vários sinais que em cada pessoa é diferente, né? Agora, falando um pouquinho desse amadurecimento, né? Que antes, vamos colocar aí 5, 10 anos atrás, as famílias tinham mais dificuldade de identificar isso. Hoje, vamos falar ainda de criança, de adolescente. A criança e adolescente que tem um acompanhamento, que tem um monitoramento, que tem uma consciência familiar e profissional em torno dela, ela tem um desenvolvimento muito maior do que aquela criança que, por algum motivo, não está tendo assistência? Sem sombra de dúvidas, né? Eu sempre costumo falar o seguinte: não importa, assim, o diagnóstico ele é importante, mas vamos começar a intervenção. Porque a gente já reduz os déficits, as falhas no desenvolvimento. Então, claro que o diagnóstico ele nos ajuda em vários parâmetros aí da vida, inclusive, né, para conseguir os tratamentos nos planos de saúde é necessário o diagnóstico. Mas quando você perceber o atraso, seja qual for ele, não fique esperando o diagnóstico. Busque ele, mas não fique esperando para poder entrar com uma intervenção. A intervenção ela é bem-vinda com e sem diagnóstico. Percebeu o atraso, vai atrás de intervenção. Porque a intervenção precoce ela tem outro desenvolvimento. Agora, falando um pouquinho de processo e saindo um pouco da área de saúde e indo para a empresa, né, que é o Espaço Reintegrar. Essa família chega, qual é o procedimento? Qual que é o processo para que eu faça o diagnóstico mais preciso, né? Ou confirme ou descarte a minha dúvida e depois os próximos passos? Como que é feito isso, doutor? Geralmente na clínica chegam 2 perfis de pacientes. Aqueles que têm sinais, mas ainda não tem diagnóstico, e aí nós vamos orientando a família, né? A família já começa o processo conosco e nós também vamos direcionando ela para neuropediatra, pediatra, que também pode fechar o diagnóstico, avaliação com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, então nós vamos direcionando. Ou aquele paciente que já chega com o pedido médico, que é a grande maioria. Então vai no pediatra, o pediatra percebe ali uma dificuldade, encaminha, faz avaliação, fecha o diagnóstico, encaminha para reintegrar. Chega lá na reintegrar, a gente geralmente pega já a grande maioria é plano de saúde, mas atendemos também no particular. E aí a gente começa a direcionar. Entrevista inicial, coleta todos os dados com a família, entende a queixa, entende todos os sinais, o que está acontecendo. Entra com avaliação para o programa, tá? Não avaliação diagnóstica. A partir do meio do ano, nós já estaremos aqui em Dourados trabalhando também com a avaliação diagnóstica, mas a princípio a nossa avaliação é feita somente para tratamento. Então, além do diagnóstico, nós vamos verificar tudo que tem de falha no desenvolvimento. Então, o que aquela criança deveria estar fazendo para aquela idade e não está, né? Às vezes, a criança tem uma habilidade bem mais complexa, que ela consegue fazer, mas ficou uma falhazinha ali lá nos anos iniciais, né? Nas habilidades iniciais de vida, e aí ali a gente tem que trabalhar, né? Então,
A gente pega essa avaliação, monta um programa e entra com a intervenção, que geralmente é de segunda a sexta-feira, então é uma terapia intensiva, né, de segunda a sexta-feira. É diário. Diária. E ali a gente tem na Reintegrar as mais variadas cargas horárias, desde 1 hora por dia a 8 horas por dia. Então tem crianças na Reintegrar que fazem acompanhamento 8 horas por dia. O terapeuta fica o dia todo com a criança. Isso mescla, né? Atendimento pode ser domiciliar, pode ser clínico, pode ser escolar e também ambientes externos. Padaria, mercado. Evelyn, você me disse aqui que a Reintegrar está em Campo Grande, Dourados, Maracaju. Esse trabalho que vocês fazem tem cada vez mais demanda? Eu digo assim, do ponto até de vista de negócio mesmo. As famílias estão buscando esse atendimento com mais frequência? Essa demanda está crescendo? Com certeza. Hoje os profissionais já estão mais capacitados, então percebe-se um diagnóstico mais preciso, um diagnóstico mais precoce, mais diagnósticos, né? Então, que antes passavam despercebidos, hoje já não passam mais tanto. Então, aumentou sim a demanda também pelo aperfeiçoamento dos profissionais, né? E aí a gente, inclusive, recentemente inaugurei um espaço aqui em Dourados, que eu já atuava aqui e continuo atuando dentro do Instituto Sentir. Mas né? vem chegando gente. Mas vem chegando gente. Então a Sofia, que é a proprietária do Instituto Sentir, lá nós trabalhamos com a equipe multiprofissional, né? Me convidou para fazer parte dessa equipe. Nós continuamos com a equipe dentro do Instituto Sentir e ampliamos aí para poder receber mais e mais pacientes, né? Visto que, de fato, é uma terapia que demanda bastante. Então, há essa necessidade de salas personalizadas. É muito tempo de terapia, né? Então, eles precisam estar em um lugar confortável, em um lugar que eles queiram ir, porque a gente tá ali todos os dias, o tempo todo. Então, tem que ser algo... É uma rotina, né? É uma rotina. Tem que ser algo prazeroso, né? Exatamente. E esse trabalho, ele não tem um prazo para acabar. Não. Essa terapia, ela é frequente e tem que ser constante. Isso, tempo indeterminado, né? Geralmente os pedidos médicos já vêm dessa forma. Diferente de outras terapias que por vezes vêm a tantas sessões. Não. A aba, geralmente, tempo indeterminado. E eu sempre falo, né? Esse é o diferencial da Reintegrar. A gente trabalha de forma muito humana. Então, eu sempre brinco com as famílias, né? Eu falo, olha... A minha ideia é não ver mais ele aqui dentro. E não porque eu não amo ele. E sim porque eu quero que ele se desenvolva e saia daqui. Eu quero encontrar ele na rua. Não quero mais encontrar ele na Reintegrar. Porque eu quero que ele se desenvolva, né? Então, esse trabalho envolvendo a família, treino parental, treinando, capacitando essa família... é fundamental para o desenvolvimento da criança. Esse é um assunto para outra entrevista nossa. Vamos. Preparar a família para entender todo esse processo. Eu quero agradecer muito a Evelyn Heinrich, que gentilmente atendeu ao nosso convite para estar aqui hoje. A gente falou, hoje foi um misto de saúde, de prestação de serviço, mas dentro, né, do nosso vitrine de negócios. Ela que é proprietária do espaço Reintegrar, que está expandindo as atividades, já tem trabalho em Campo Grande, Dourados e Maracaju. Evelyn, obrigado, tenha um ótimo dia, tá bom? Muito obrigada.